Olá, meu nome é Tainá Leite, sou estudante de Ciências Biológicas do Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo. Bom, o título da nossa pesquisa é O Pensamento Geográfico de Alfred Russel Wallace, do Extensionismo ao Permanentismo. Essa é uma pesquisa que faz parte do projeto de iniciação científica realizado por mim, sob a orientação do professor Carlos Geraldino, denominado A Concepção de Espécie em Alfred Russel Wallace. Bom, eu gostaria de saber se você já se perguntou por que uma espécie vive em determinada região, ou já parou para pensar por que uma girafa vive em um ambiente de savana e não na floresta amazônica, e por que determinados grupos apresentam distribuições geográficas mais restritas que outros. Se você nunca se perguntou isso, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace já. Ele é considerado por muitos como um dos principais naturalistas das regiões tropicais e um preeminente biólogo de campo. Wallace também é reconhecido como um geógrafo preocupado com os estudos em evolução. Ele manteve ao longo de sua vida um compromisso com o estudo da paisagem e seus elementos físicos, biológicos e humanos, resultando em um amplo legado para a biogeografia, geografia física, geografia humana e etnografia, sendo capaz de reunir em suas abordagens elementos históricos e ecológicos. Nesse sentido, buscamos expor os posicionamentos geográficos do naturalista em 3 fontes empíricas. A primeira é sobre a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original, que fundamentalmente descreve o princípio de seleção natural em organismos, mas sem se apropriar do termo darwiniano. Sobre os fenômenos de variação e distribuição geográfica ilustrados pelos papilonídeos malaios é a nossa segunda fonte, cujo conteúdo apresenta borboletas da família Papilonidae como um sistema modelo para testar hipóteses evolutivas. Por fim, darwinismo, cuja intenção era permitir que o leitor entendesse o pensamento de Darwin a partir de novos fatos e com respaldo de novas teorias. A partir dos estudos realizados por Hernandes e Busquet, é possível reconhecer nas obras citadas 2 padrões que buscam responder às perguntas sobre o porquê uma espécie vive em determinada região, o extensionismo e o permanentismo. De acordo com Hernandes e Busquet, os extensionistas defendiam a existência em um período remoto de pontes conectando um território ao outro, ou de grandes continentes, para explicar a distribuição disjunta de muitos grupos de seres vivos. Portanto, a especiação dependeria de mudanças geomorfológicas, como eventos de separação de territórios e subsidência e elevação do fundo do oceano. Já os permanentistas consideravam que os continentes e oceanos não haviam sofrido alterações de posição e configuração desde a sua formação. Dessa forma, os fatores biológicos e climáticos apresentariam uma influência maior no processo de especiação. Bom, nos primeiros ensaios de Wallace, notamos que para explicar a distribuição dos organismos terrestres, ele buscava por eventos de separação e união de porções terrestres. Portanto, os eventos de dispersão tinham pouca relevância como causa fundamental da atual distribuição geográfica. Tais concepções são encontradas no primeiro artigo, sobre a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. No entanto, o texto sobre anomalias biogeográficas de papilonídeos apresenta nuances permanentistas, de maneira que a dispersão e as condições físicas influenciam nos padrões de distribuição espacial. Mas devemos considerar que o naturalista deixa de admitir explicações extensionistas, que não deixa de admitir explicações extensionistas. A sua mudança completa será observada a partir de 1876. Assim, podemos considerar que darwinismo é classificado como uma obra completamente permanentista. A partir dessa classificação, é possível notar alguns delineamentos sobre a concepção de espécie em Wallace, que é a principal motivação do projeto de iniciação científica. Por exemplo, a ideia de que o isolamento reprodutivo é uma característica relevante para diferenciar uma espécie contraria a assertiva de Ernst Mayr ao afirmar que o naturalista endossa um conceito tipológico de espécie. Portanto, uma espécie difere de outra por apresentar características diagnósticas constantes. Os próximos passos dessa pesquisa serão verificar nas fontes empíricas trechos que confirmem tal embasamento. Dessa forma, a classificação das fontes primárias, de acordo com essas categorias, se torna elucidativa, a fim de apontarmos se Wallace apresentou diferentes posicionamentos quanto às suas concepções de espécie. Muito obrigada!